Planejar a sucessão tem sido um tema árduo dentro das empresas, principalmente as de gestão familiar. Segundo dados do Sebrae, as empresas de perfil familiar representam mais de 90% dos negócios do Brasil, e é na região sul que há a maior proporção de empresas familiares do país, índice que chega a 60%. A gente tem que ter em mente que a industrialização da região sul do país, ou do Brasil de uma forma geral, é algo relativamente recente, né? Ou seja, a empresa brasileira, de uma forma normal, são empresas que, eu diria, estão passando da segunda para a terceira geração, né? Algumas até da primeira para a segunda geração, mas em linhas gerais eu diria que a gente tem que ter esse pano de fundo. A indústria brasileira ou o negócio brasileiro de uma forma geral são negócios relativamente recentes quando a gente olha a linha do tempo do país, né? Então, existem naturalmente vários dados que tratam dessa questão da sucessão, e 30% passam da primeira para a segunda geração, e eu tenho informações que quando a gente fala, por exemplo, da terceira para a quarta, é menos de 10%, né? Então, é um número bem baixo. Então, essa geração, quando a gente pensa em consumo, quando nós pensamos em trabalho, quando nós pensamos eles enquanto líderes, empreendedores ou empresários, tá certo? Eles têm um modelo mental muito diferente, né? Então, por exemplo, em relação ao consumo, né, essa nova geração, eles já não têm os apegos do passado, né? Eles estão muito mais para usufruir das coisas que são construídas, né, do que ter o apego pelas coisas, né? Quando a gente fala ainda em consumo, é uma população que tem muito mais consciência social, é uma geração que tem muito mais preocupação com a origem das coisas que eles compram, né? Quando a gente fala em trabalho, né, eles querem trabalhar em ambientes que lhe deem mais autonomia, que lhe deem mais liberdade, como também eles querem trabalhar em coisas com as quais eles tenham identidade pessoal, né? Que é um desafio enorme para as organizações, porque no passado a gente tinha um modelo ainda autocrático, onde os pais impunham aos filhos a continuidade dos negócios. Hoje, não necessariamente os filhos têm identidade com os negócios dos pais, ou não necessariamente têm identidade com a forma como os negócios são geridos, né? Então, isso gera um desafio muito maior. E quando a gente fala em empreender, né, os jovens eles têm uma agenda que é muito mais de, às vezes, questionar o que as gerações anteriores fizeram, e eles querem estar à frente de negócios que sejam mais massivos, que tenham mais impacto social, que tenham mais escalabilidade, que tenham mais velocidade de fazer com que as coisas aconteçam, né? E aí a gente tem vários exemplos pelo país afora. Tem um caso que eu gosto de contar particularmente, que é o caso do Banco Inter, lá de Belo Horizonte, né? Que hoje é o maior banco digital do país, com 2 milhões de correntistas, né? E o João Menin, quando retornou ao Brasil, depois de uma temporada fora do país, ele viu o que estava acontecendo lá fora em termos de digitalização da atividade bancária. Voltou e conseguiu convencer a geração anterior, né, o pai, de que o modelo de negócio que existia no banco não teria mais sentido, né? E aí ele cria toda uma plataforma digital e está aí, um sucesso com 2 milhões de correntistas. Então é um exemplo que mostra, primeiro, como os pais têm que ouvir a nova geração, né? Segundo, como a geração se prepara para um novo negócio e como se quebra paradigmas numa indústria bancária.